existe uma cota e uma reserva de energia disponibilizado para o meu aciono, quando existe o intento de direcionar e usar isso para algo importante. Mesmo quando considera uma disponibilidade de força e de movimento a meu dispor, é imperioso considerar que, à medida que eu desperto para a responsabilidade que pesa sobre meu ombro, mais atenta e cuidadosa no uso daquilo que consigo acionar. Em Ação e Reação, André Luiz vai dizer no capítulo Anotações Oportunas que existe uma necessidade, uma urgência de sublimar a minha vivência e o meu arcabouço emotivo. Porque preciso fazer esse passo a passo de forma prudente, respeitosa e produzindo, rendendo no bem. Por isso que abraçar o compromisso de ter um filho, casar, iniciar um trabalho voluntário, construir uma casa, eu preciso ter claro que vou despender esforço, tempo, trabalho para que algo seja construído e que isso vai ser analisado na ponta de um lápis. Em como fiz, da forma que fiz e o que isso gerou. Por esse motivo, no quesito da pavorosa, terrível delinquência e lodaçal em que uma mulher deserta e foge do dever, do compromisso nobilitante que tinha dentro daquela família, ou um homem renega, se afasta do compromisso divino que ele havia abraçado entre aquelas quatro paredes, um genitor que venha a deixar, abandonar um filho, uma genitora que rejeita, deixa a esmo um rebento, fruto do seu ventre, mal nascido, ainda com total dependência dela, e aquela que inclusive assassina no infanticídio, confesso, e claro, dessa atitude covarde, isso, ao perpassar a sede, o desejo do prazer pelo prazer, que faz com que eu estacione no nível do bruto
vai me situar num caminho de senda, de trilha tenebrosa, obnubilada, do crime, do menoscabo. E isso me acompanha depois do desterro. Não é algo que eu movimento aqui e ao desencarnar consiga acionar uma outra realidade. Eu vou continuar o meu passo, a minha possibilidade de voo a partir daquilo que deixei no rente aqui, no queima-roupa. Haja visto que vou responder e ser responsabilizada por cada golpe, ferida, destrutiva, sombria, que vibrei e gerei no outro. E a minha consciência, ela vai me lembrar dessa sinuosidade. Sem um repouso daquele chamamento, até que eu conserte e refaça valorosa, com boa vontade, o serviço, o empenho do reajuste, do refazimento. Por isso que se um homem ele se envolve com uma mulher e havia combinado com ela que se consorciaria e a desengana e foge, e ela vem a seguir um caminho duvidoso, de prostituição, de vileza, acaba que ele vai, de alguma forma, receber a martelada do remorso, da traição, da frieza praticada, na gradação da lucidez moral que ele traga. Porque se eu ainda estou confusa na minha razão, no meu self, e ainda estou naquele estágio fisiológico em que não despertou a minha consciência para um nível mais profundo e elevado, aquilo pode até passar despercebido, para, na medida que eu vou evoluindo, aquilo voltar para o reajuste imprescindível. Por isso que, às vezes, algo que eu cometo aqui pode demorar 5 reencarnação para que aquilo volte para mim para ferimento e resolução da situação. Porque eu preciso ter um preparo e um aprimoramento basal para dar conta da exigência de reparar uma situação delituosa. Por isso que quanto antes eu despertar e for ao encontro, melhor. Porque significa que eu estou poupando tempo e me antecipando ao porvir para ir ao encontro do que eu preciso encarar e dar solução. Porque eu só vou dissolver aquilo que eu conseguir resolver da minha consciência. E aí movimentar meu recurso, minha inteligência, minha energia, minha boa vontade, meu querer, me ajuda a fazer aquilo acontecer.
Por isso que ela, em um dado momento, vai voltar, seja como esposa, seja como filha, como irmã, num próximo a ele, para que ele possa presenteá-la com esse amor cristalino que prometeu, que garantiu, sofrendo, penando para regenerar e soerguer o psíquico dela em desequilíbrio, em desajuste, e assim resgatando, expurgindo a sua consciência entenebrecida e confusa, obnubilada pela culpa. E da mesma forma, se uma mulher, ela precipita, arrasta um homem para a delinquência, para o crime, para a dependência, é o mesmo processo. Por isso que a falha no campo genésico, na área da energia sexual, ela carrega uma crueldade, uma perversidade psíquica que é realizada, praticada em nome do amor, da bem-querença. E isso na minha intimidade, no meu imo, vai ter agravado, intensificado a agonia, um infortúnio, e urge considerar que na deslize do sexo, que operou e fez suceder, seja infanticídio, suicídio, loucura, homicídio, falência, esmagamento, dilaceração do outro, isso volta, retorna num choque, queima-roupa, ao impacto dessa onda desajustada, que o autor movimenta a revelia de si mesmo, porque isso o impacta primeiramente no negativo, e daí vai acontecer tanto uma alienação mental, senilidade precoce, obsessão enquistada, paralisia, câncer infantil, mutilação congênita, enfermidade nervosa de diverso teor, processo, cometimento patogênico, morboso, inabordável, e todo um cortejo de sombra, secto esse que decorre e advém do trauma, do choque no perispírito, que provoca desajuste, desarmonia no tecido sutil, delicado da alma, a exigir de mim penoso, longo, complicado e difícil serviço de reparação, de refazimento, que vai vir a fluxo com o nome de doença, angústia, desventura, inquietação, sofrimento, idiotia, provação, miséria, caos. Por isso que bem antes do pompo e do etiquetamento da escola psicanalítica acerca dessa condição, que se permite, lança arrojada conjetura em voo de ideia acerca de flagelação e dificuldade mental, bem
Antes, Jesus já aclarava que todo aquele que se permite realizar, cometer uma sombra, um mal, é escravo dessa mesma sombra. Se permite cativo dessa situação, desse mal. E assim, para sanar, desfazer o mal ao qual eu algemei e cativei a mim mesma, vou precisar, de forma inexorável, imprescindível, viver a purgação que o arranca pela raiz, o extirpa. E aqui vai falar um pouquinho, tanto a questão do homem que tiraniza e subjuga a mulher, quando vai a revelia dele mesmo, vir no sexo feminino, no extremo, difícil desconforto e confusão, caos, aprender a venerar e respeitar, acolher a mulher. Da mesma forma, alguém do sexo feminino que arraste, que perverta o homem à devassidão, ao crime, à delinquência, vai estar construindo um castelo pavoroso de alienação psíquica para além do sepulcro, que a acompanha e que vai requisitar e impor a ela voltar no corpo masculino, para que nessa teia de aranha, do infortúnio, do pavor, da sua emotividade, do seu sentimento, edifique e construa o respeito e o auxílio que deve ao homem. E vai colocar aquele que, sendo um espírito de escola, de luz, ele prefere reencarnar. Isso é tratado em Missionários da Luz. Um dos capítulos que fala disso é o Reencarnação. A preferência que o espírito nobre tem por um corpo apagado, para que opere e haja com mais segurança, tranquilidade, valor e assertividade, não só para o isolamento moral, o seu aperfeiçoamento, como para executar e realizar tarefa, serviço que o compete especializado, via estágio perigoso, complexo de solidão, onde fica como que num retiro, num erro dentro de si mesmo e aprende a lidar com isso para melhor executar o que veio em favor do seu entorno, que se beneficia e se vale da renúncia desse espírito heróico, que é uma abnegação construtiva, que eleva, e via isso acelera, antecipa o passo do seu entorno, tanto na compreensão da vida, quanto no próprio burilamento e essência espiritual. E quando é tocado o assunto sobre o casal que evita filho via uso de anticoncepcional e com toda a parafernália que existe para se evitar filho, inclusive lançando mão do próprio aborto, quando se considera que um DIU ele pode ter um efeito abortivo, porque o encontro do gameta masculino com o feminino acontece
E o DIU ele pode atuar impedindo a nidação, a ligação desse novo ser que já se formou na parede uterina. Aí dá para perceber a delicadeza e como que existe um status quo de que se está no início não tem problema, quando é sabido que ali, ao ocorrer a união do gameta masculino e feminino, o espírito já está ali e, inclusive, como alguém que recebe o impacto e o nefando, o pavor de algo que seja incitado contra ele, a partir do momento que acontecesse a união de um gameta com o outro, masculino e feminino. E vai ser declarado por Silas que aqui existe o descambe para a delinquência abortiva, que é esse infanticídio. E quando alguém prefere poupar o suor na sede, fome, de um reconforto, de uma tranquilidade imediatista, a que preço for, infelizmente, ele apenas adia, deixa para depois realização sublime, imprescindível, que o procurará. Fatalmente ele voltará a esse rente-rente, porque a tarefa, trabalho, luta e suor, sangue em família, que representa, traz o preço inevitável da nossa regeneração, do nosso erguimento. Ou seja, não posso desviar disso. Ao desfrutar a vida e tentar enganar a si mesmo de forma desastrosa e inútil, o tempo o espera, o aguarda e espreita inexorável, e vai ficar claro em um dado momento, mesmo que isso seja postergado, o máximo que esse espírito der conta, que a redenção, o talho moral de aprimoramento me pede esforço titânico, sublime, máximo. Por isso que se recusa a colher e ter filho, que na maioria das vezes foi programado para voltar àquele lar via reencarnação, ou mesmo que seja a primeira vez que aquele espírito específico vai como filho naquele lar, mas que foi feito um programa prévio, combinado, acordado, selado e aceito, isso vira um emaranhe de futilidade, de quinquilharia, preconceito, ponto de vista cego da experiência de subnível, subcrostal, que o fará acordar depois do descerro, do túmulo, sentindo frio e a reverberação, a chuveirada daquela situação. E quando é colocado a respeito do aborto provocado, ele vai deixar claro que a mulher que coonesta abranda essa situação, ou que venha a promover e realizar isso, ela vai ser constrangida por lei irrevogável, alheia a ela mesma, a sofrer alteração e transformação deprimente na área genésica do seu perispírito, que vai predispor o seu organismo à doença dolorosa, seja metralgia, infarto uterino, vaginismo, metrite, tumoração do câncer, que muitas vezes a leva a atravessar o sepulcro
demanda o além nessa lama para responder e se explicar perante a justiça soberana pelo crime realizado, perpetrado. É aí que ela vai perceber-se rediviva, mas enferma, triste, porque recapitulou incessante o ato abominável nefando, via remorso, e vai reter, trazer a si, por tempo indeterminado, a degenerência e o comprometimento da força e da energia genital. E aí, isso é símile a uma matriz alterada, mutilada de uma cerâmica. O oleiro não vai utilizar isso para modelar e realizar um trabalho nobre, seja um vaso, uma xícara, um prato, mas vai recambiar isso para uma experiência símile à mulher que havia corrompido voluntariamente, por iniciativa própria, o seu centro, a sua área genésica, receber suicida criminoso, que havia viciado a forma própria peculiar. Para regenerar a energia sutil, tênue do perispírito, via sacrifício nobilitante, elevado, em que se devota ao rebento de sua carne, infeliz e torturado, aprendendo, conhecendo a orar, com fervor, servir, ajudar com nobreza, elevação, e a mentalizar a maternidade pura, nobre e sadia, que acabará reconquistando, reassimilando ao preço de dor e trabalho inadiável, justo. Por isso que, quando se fala na administração que é feito da minha possibilidade, eu preciso ter em mente que, na pauta do meu despertamento moral, mais compromisso eu me percebo diante da vida. Mais debitosa, com mais falha, mais erro, e a urgência de usar o que consigo disponibilizar para resolver. Quanto mais eu conheço, mais eu percebo que nada sei. E quanto mais eu aprimoro a caridade, mais eu percebo quanto eu preciso aperfeiçoar essa mesma caridade. Quanto eu ainda estou distante e preciso buscar. Porque uma imagem feliz tem um alto poder de destruição, que foi criada pela mente ociosa, que vai me consumir e atingir o entorno. E nós temos essa urgência de buscar esse prazer duradouro, simples, que não prejudica, enlameia meu presente, nem extravia e labirinta o meu futuro. E aqui, saber para onde vou, o que desejo. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, tanto fez, tanto faz, onde o vento me levar, vou estar, o futuro se torna labirinto para mim.
nem o vento vai me ajudar. Se eu sou um barquinho que não sei onde quero chegar. E isso me faz mergulhar numa luta anestesiante, infrutífera. E aí volta nessa mesma questão da perda de tempo. E essa questão do chamamento para desperdiçar energia é algo que pulula em torno de nós. Mesmo quando você pega uma página como um Facebook, que aparentemente é para uma troca de informação entre você e quem você aceitou como alguém da sua página ali, amigo, sob essa denominação no caso, mesmo ali, quando você entra no Facebook, no Stories que aparece para você, tem imagem erótica, que você não procurou aquilo, não adicionou aquela entidade no grupo que a priori você visualizaria e aparece para você. Ou seja, é algo que nos procura. Essa tentativa de me fazer inutilizar meu tempo, meu esforço, minha energia, enquanto a minha consciência me conclama à nobilitância. E isso é o que o Cristo vai nos dizer. Porque quando eu vou por um caminho de sombra, eu me algemo a isso. E passo a servir a isso. Por isso que, como Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, somente praticando o bem, o nobre, e pondo em Deus a minha confiança, ou seja, ter fé, fervor, eu repilo, afasto a influência do espírito inferior que pulula para essa condição aqui que nós estamos de sombra, onde eu, como espírito inferior, preciso vencer isso a todo momento para não sucumbir à vitória sobre mim mesma. E aniquilo, destroço o império que ele deseja estabelecer e ter sobre mim. Preciso me guardar e vigiar para não atender e recusar a sugestão do espírito que me suscita e me instila mau pensamento, desditoso, que sopra e insufla discórdia, que massageia a paixão má, sombria, e desconfiar com especial acerto daquele que exalta o meu orgulho, a minha vaidade, porque é uma tentativa e um assalto pelo meu lado vulnerável e fraco, e ele sabe disso. E vai dizer que orar com confiança, o próprio fervor, a fé, vai me fortalecer e me imunizar contra a tentação. Porque na minha busca, o bom espírito vem me auxiliar, me ajudar, me assistir. No Livro dos Espíritos, questão 659, 660.